Seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. Eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque o nosso convidado irá compartilhar suas estratégias, seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. E no papo de hoje eu recebo o Renato Caneoia, jogador profissional de pôquer, campeão do T-Cup. Em 2018 ele fez 2 mesas finais do WSOP e além disso ele instrui jogadores através de seus coaches técnicos. Bom, Renato, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, é um prazer tê-lo aqui, meu parceiro. Obrigado, velho. Obrigado pela apresentação, que foi muito bonita, e o convite também. Espero que a gente consiga fazer um conteúdo legal aí para as pessoas que estão assistindo aí e que a gente consiga adicionar alguma coisa na vida de vocês também, né? Cara, esse é sempre o objetivo aqui, eu até brinco, mas se uma pessoa se beneficiar com esse conteúdo, acho que já é o tempo investido já é válido, né? Além da gente, né? A gente já está se beneficiando em trocar ideia sobre isso já, então já está valendo. Eu sou o primeiro beneficiado aqui em escutar esses monstros que eu acabo trazendo, cara. É muito gratificante. Mas vamos lá, cara. Quando a gente estava combinando o horário aqui para gravar o podcast, você comentou que estava realizando umas experiências aí no seu dia a dia a respeito do seu sono, visando ter uma performance maior aí no seu dia a dia. Me conta um pouco isso, cara. Como anda isso? Compartilha com o pessoal aí o que é que você vem fazendo e o que te levou a testar essas rotinas aí de sono e quais resultados você vem obtendo aí. Compartilha com o pessoal. Tá, legal. Então, eu comecei a pensar que, primeiro com a ajuda de outras pessoas também, né? Mas eu comecei a pensar quantas horas de dedicação, estudo, etc. eu tinha na minha semana. Essa forma como eu meço as minhas horas de dedicação em cada área, né? E aí eu comecei a perceber que se eu não estudasse mais horas por semana, eu não chegaria no topo da cadeia alimentar, que é onde eu quero chegar. Cadeia alimentar, né? No bom sentido da palavra, né? Mas onde eu consiga ter edge em cima da maioria dos jogadores, inclusive dos regulares. E podendo jogar os torneios mais caros, né? Então, se eu não conseguir, então, por exemplo, o que eu tinha mensurado, né? Eu não tinha certeza disso, que eu estudava cerca de 7 horas por semana sozinho, né? Sem ser dando coach, sem ser grindando, só sentando e estudando. E aí eu percebi que eu coloquei, né, para mim mesmo que se eu chegasse a 20 horas por semana, eu chegaria a estudar a quantidade de horas que eu acredito que um jogador top player faça, ou já fez na vida, né? E como eu estou disposto a pagar qualquer preço para chegar onde eu quero chegar, então eu comecei a fazer essa escala. Então eu subi de 7 horas para a próxima semana sendo 10 horas de estudos, né? Foi tranquilo, era só questão de eu colocar numa agenda e tudo mais. E aí a outra semana foram 12 horas. E aí começou a ficar difícil. Porque tem os horários do coach, eu tô grindando 3 vezes por semana, e tem as outras obrigações. Começou a ficar difícil. E aí eu peguei e procurei alternativas que fizesse com que eu conseguisse chegar nessas 20 horas. E uma das alternativas é de um livro que eu já tinha, chamado 4 Horas para o Corpo, que é do Tim Ferriss. O cara, o livro mais famoso dele é o Trabalho 4 Horas por Semana, inclusive super recomendado, muito bom esse livro. Tim Ferriss, que é uma das inspirações desse podcast aqui, cara. Foi lendo um livro dele que nasceu a ideia. É mesmo? Sensacional. Que legal. O Ferramenta de Titãs. Estava lendo o livro dele, junto com um papo que eu fiz com o Gustavitch, juntou uma coisa na outra. Eu falei, cara, acho que eu preciso criar uma parada assim. Fora que ele tem um podcast nessa ideia, né, cara? Ele tem um podcast que é mais ou menos nessa linha. Sim. Então, aí eu tenho esse livro, só que esse livro eu tenho ele uns 6 anos, 6, 7 anos, tá lá na estante. Aí eu passei o olho assim na estante, eu lembro que ele falava alguma coisa sobre sono polifásico, chama. E eu fui dar uma olhada. É um pouco superficial, né? Porque aquele livro engloba muitas coisas, ele fala sobre vários assuntos de alta performance mais física, né? Do que qualquer outra coisa. E aí eu fui pesquisar na internet. E eu comecei a ver que existe uma comunidade gigante que faz isso, sono polifásico. E a ideia disso é
primeiro, você conseguir ter mais horas na semana, no seu dia, e também com alta performance, né? Sem negligenciar essa área. E aí eu acabei fazendo isso para poder estudar mais, né? Então, basicamente, os dias que a minha vida era a seguinte, eu dormia 8 horas por noite, às vezes mais, sei lá, depois de um domingo, às vezes eu dormia mais, e mesmo assim, sei lá, depois do meu café da manhã eu já tava meio mole, assim, sabe? E eu sabia que alguma coisa eu tinha que fazer diferente, mas eu não sabia o quê. E aí, com esse empurrãozinho dos estudos, né, eu acabei me colocando para testar isso. Então, de 8 horas por noite, e às vezes com cochilo, isso passou a ser dias de grind, 6 horas por noite. E aí, um pouquinho antes de eu grindar, eu faço um cochilo de 20 minutos. E os dias que eu não grindo são 4 horas e meia, com 2 cochilos de 20 minutos intercalados e bem distribuídos. Então, isso faz com que no dia de grind, que são 3 vezes por semana, eu ganhe 1 hora e meia, 1 hora e 40, mas arredondando 1 hora e meia, eu ganho arredondando, eu ganho 5 horas por semana fazendo isso. E com as 4 horas e meia, que são 4 vezes por semana, eu acabo ganhando 1 hora a mais do que isso, né? E eu ganho 2 horas e meia por dia, que vezes 4 são 10. Então eu ganho 15 horas na semana produtivas, né? Que podem ser produtivas, né? E há quanto tempo você vem fazendo esse sonho polifálico que chama, né? Ele é novo, tá? Faz, acho que um mês, mais ou menos, que eu tô fazendo. E aí eu, cara, consegui fazer as 20 horas de estudo por causa disso, sabe? Se eu não tivesse fazendo isso, não teria como, eu não ia conseguir cuidar do meu corpo, por exemplo, cuidar da minha alimentação, né, que são coisas super importantes, e poderia ser que eu conseguisse estudar as 20 horas, mas eu não estaria tão disposto assim em questão física e emocional e tudo mais. Um pouco interessante, eu já escutei sobre o sono polifásico, nunca fui a fundo assim, mas é um assunto que me interessa bastante entender um pouquinho mais. Uma outra coisa que você falou, Renato, é a questão de nos dias off-game, pelo menos tínhamos falado isso em off, que você acorda entre 4h30 e 5 horas da manhã, mais ou menos, né? Por que escolher desses horários, cara? Tem alguma coisa por trás disso? Sim, mas ó, tem gente que tá assistindo isso que vai falar assim, pô, o Kanye não é esse não. O Kanye é o cara que acorda às 10 horas. Então isso é novo, tá? O que eu percebi, isso é uma experiência e outras pessoas relatavam, mas eu não percebia muito. Acordar pela manhã, assim, bem cedinho mesmo, 4h30, 5 horas, ou quando, assim, logo que amanheceu, né, até umas 6, 6h30, isso faz com que, primeiro, pode ser uma loucura minha, tá? Mas o momento que eu abro a janela e aquele ar novo chega com o sol que não tá queimando ainda, eu sinto, tem um cheiro isso é uma coisa que lá atrás a gente sentia, né? Porque amanhecia, a gente acordava, né? Lá atrás, digo milhares de anos atrás. Talvez milhões, não sei, mas milhares com certeza. E que hoje em dia a gente não tem mais por causa da energia elétrica, né? Então, a gente tem fugido isso, o nosso horário tem mudado para cada vez mais tarde, né? Quando que, na verdade, o nosso natural é dormir um pouco depois que anoitece e acordar logo que amanhece um pouquinho antes. Então, essa é a primeira sensação para mim. A segunda sensação é que eu sinto que eu tô à frente das outras pessoas, porque eu tô acordando mais cedo que elas. E aí beleza, eu acordo, vamos supor, no dia que eu acordei 5h30, tá? Sem muito extremo, assim, que eu já acordei um pouco mais cedo que isso. Mas aí tem gente que tá acordando às 8. E aí a pessoa tá acordando às 8, eu tô 3 horas à frente da pessoa, sabe? Então, tem um pouco disso, mas não é o motivo principal. O motivo principal é porque eu consigo ter o tempo para mim mesmo. Ter uma rotina matinal que dura de 1 hora até 1 hora e meia, mais ou menos. Então são coisas que eu faço todos os dias em uma ordem para que o meu dia seja melhor, para que ele comece
como se fosse assim, tá, agora eu cuidei de mim e agora eu posso cuidar das minhas coisas, eu posso cuidar das pessoas da minha vida e dos meus empreendimentos, das minhas tarefas e tudo mais, sabe? Porque demais, assim, entender que... não é por acaso, né? Vou acordar, resolvi acordar 4 horas, 5 horas, 6 horas por algum motivo. Tem base mesmo? Você chegou a estudar e ir atrás disso ou só testou e viu que estava dando certo para você? Um pouco antes de começar, eu assisti alguns vídeos, né, no YouTube de pessoas que fazem isso. Tem um canal de Discord que é em inglês de pessoas que fazem sono polifásico, né? E tem algumas dicas do que você pode fazer antes de dormir ou que você pode fazer durante o sono, né? Que a qualidade é super importante. Que eu venho fazendo isso faz um tempo por causa desse problema que eu tinha com sono. E qual que era a pergunta? Desculpa. Não, eu só estava relatando isso e fala junto quem são essas referências, onde você buscou essas pessoas, quem são essas pessoas que você acabou olhando aí no YouTube, você falou no Discord também, que acabaram te levando para tomar um novo hábito, né? Sim. Então, na verdade, o principal motivo foi o Tim Ferriss, né? Aí depois eu vi que tinham sites e vídeos. Os vídeos, cara, eu não vou lembrar, porque eu assisti vários, meio aleatórios, assim, de várias pessoas que ou já testaram, ou fizeram, ou deu certo, ou não deu certo. E eu vi também de várias pessoas que já foram marcantes no mundo que também faziam isso. Então, Thomas Edison, o Leonardo da Vinci, por aí vai. Eu falei, cara, se esses caras faziam, alguma coisa tem, né? Acho que o Tesla também fez. Então, assim, eu não tenho nada a perder, por mais que possa fazer mal no curto prazo, eu descobriria, e aí tá bom, não deu certo, pelo menos eu sei que não deu certo, né? Pô, show de bola. Sou suspeito para falar porque eu sou adepto também das 4 horas da manhã acordar e só vejo benefícios. Também não sei explicar realmente os principais motivos, mas é algo bem legal. Outra coisa que eu estava pesquisando sobre você praticou atletismo durante bastante tempo, né? E eu estava olhando assim na sua rede social lá, até que você competiu durante 15 anos nisso. Na sua opinião, se tem, claro, quais são as semelhanças entre o atletismo e o pôquer, Renato? Muitas. Muitas, porque quem joga pôquer vivendo de pôquer, sendo profissional do pôquer, percebe-se o quão semelhante o pôquer é com o esporte. E só que assim, é engraçado porque o pôquer ele se parece com muitas coisas, mas no fim ele não é nada dessas coisas isoladamente, né? Ela se parece com investimento, mas ela não é só investimento. Ela parece com esporte, mas ela não é só esporte. Ela parece com... Cara, você pode pegar uma infinidade de coisas que elas parecem, mas que não é. Mas eu acabei tendo esse background do atletismo. Foram vários ensinamentos, né, que eu tive, assim. Até hoje em dia, faz 7 anos já que eu parei de competir e ainda hoje eu consigo relacionar várias situações que eu tive, vários aprendizados, várias sensações que eu consigo, assim, transmutar, né? Como se fosse uma tradução, né? Que você pode trazer isso ou do atletismo ou do tênis. Tênis é uma coisa que falam muito, inclusive tem um livro bem interessante sobre que fala, chama Jogo Interior do Tênis, eu acho. Do Timothy Galway. É bem bom. E ele só fala de tênis, mas se você para olhar da forma, né, de ficar traduzindo assim, né, para outro esporte, isso faz todo sentido. Então, o meu background é esse, assim, eu me sinto atleta do poker, sabe? Pô, que legal. E pensando no atletismo ali, qual é o principal aprendizado que você traz do atletismo que acaba te fazendo ser um jogador diferente nas mesas, diferenciado da maioria que às vezes não praticou um esporte profissional igual você fez? Eu não cheguei a ser profissional, né? Mas eu levei bem a sério, né? Eu treinei bastante tempo pela comunidade japonesa e depois eu competi pela faculdade. Mas eu levava bem a sério, eu treinava 4 vezes por semana e tinha várias vezes que eu não podia
ir para um rolê, porque eu tinha treino, as coisas todas. Mas assim, são vários aprendizados, né? Mas eu acho que os que mais me marcam é a disciplina. Disciplina de... Cara, acontecia assim, vamos supor, se eu ficasse 2 semanas sem treinar, cara, meu corpo já não aguentava mais, sabe? Eu regredia muito, assim. Comparando com as outras pessoas, eu ficava muito para trás. Então, uma coisa que eu aprendi foi a consistência. Consistência, inclusive eu assisti o podcast do Yuri, né? A consistência de você fazer um pouco por dia, né? Isso vai fazer a diferença lá no longo prazo. Acho que essa é uma das. Disciplina. Disciplina de seguir o que foi proposto. A tal dia eu vou grindar, tal horário, tais dias são os dias que eu vou dar coach, ou os dias que eu vou... O horário que eu vou fazer a prática do método de Rose, tal horário é o horário que eu vou acordar. Eu acho que em relação à diferença da população do poker, e não é bem uma crítica, é uma consequência de várias coisas. As pessoas, elas são muito livres. E liberdade, para a maioria das pessoas, significa fazer o que quiser, a hora que quiser, né? O poker é uma coisa assim, que ninguém chega para você e fala, cara, o seu horário de grind é das 8 às 17 horas. Ninguém fala isso. E aí, nós jovens, chegamos no mundo do poker e fala assim, cara, agora não tenho regra, faço o que eu quiser. E é o que é comum, né? As pessoas fazem o que quiser, acorda a hora que quiser, dorme quantas horas quiser, joga a hora que quiser. E por isso ser muito livre, tem essa implicação de existir menos disciplina. Mas por outro lado, tem a implicação de que a pessoa se torna mais inteligente emocionalmente e de rotina, ela fica mais consciente disso. É um pouco diferente, é bem diferente de, por exemplo, quando eu fazia atletismo, eu chegava lá no treino das, sei lá, terça-feira às 8h30, sei lá o que ia acontecer, eu chegava lá e falava, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Aí o treinador vai lá e fala, vai ser treinar isso, isso, isso. Eu ia lá e fazia. Eu não sabia, muitas vezes eu não sabia o porquê, muitas vezes eu não sabia como, e eu não sabia nem que eu conseguia fazer aquilo. Mas o treinador ia falar assim, ó, você vai fazer isso, você consegue, você vai morrer, você vai ficar muito cansado, mas foda-se, é isso, vai lá e faz. Aí a gente se torna, quando é atleta desse modelo, né, desses moldes, a gente se torna pessoas muito boas em executar. Mas a gente se torna pessoas não muito boas em escolher. E aí no poker eu acho que é bem o caminho inverso, sabe? Por isso que eu acho que as pessoas se tornam muito inteligentes emocionalmente no poker, que elas se tornam pessoas que têm que tomar decisões a todo momento, sabe? Além do jogo, né? Me explica uma coisa, você acabou de falar uma coisa muito interessante, que você era o cara que chegava lá, não chegava no horário pela disciplina, mas não sabia o que tinha que fazer, às vezes não sabia como e tudo mais. E no poker isso não existe, não tem alguém falando para você, cara, a não ser que você participe do time, mas de maneira geral, você que tem que buscar, você que tem que decidir os assuntos. Como foi essa transição para você? Como você faz hoje em dia para você determinar, cara, é isso que é o mais importante para fazer agora e eu tenho que fazer dessa maneira. Como foi mudar essa chavinha na sua cabeça e como você faz hoje em dia isso? Demorou, viu? Demorou para isso acontecer. Porque tanto é que por um tempo eu ficava procurando alguém para falar o que eu tinha que fazer. Até o momento em que... Acho que é o momento da maturidade, assim, sabe? Eu não sou super maduro, mas eu tenho 6 anos de poker e passei por algumas já. E com a ajuda de outras pessoas também, com referências e tudo mais, eu comecei a ter mais noção do que eu domino e do que eu não domino. Então, as coisas que eu menos domino e que são mais frequentes no jogo são as coisas que eu preciso mais trabalhar. Então, é mais ou menos assim que foi construído, assim. Mas, cara, eu demorei muito, assim, para aprender a tomar decisões, essa é a primeira coisa. E
para decidir o que é mais importante para mim. Ser o treinador de mim mesmo, sabe? Eu nunca fui treinador de ninguém no atletismo. Eu sempre fui treinado. Eu sempre fui mandado fazer, né? Então, pensando no cara que está com uma dificuldade, essa mesma dificuldade de decidir o que tem que ser feito, o que o cara tem que analisar? Qual o caminho que você falaria para ele assim, para ele entender o que ele tem que treinar, o que ele tem que estudar, talvez, no poker? O cara que está com a mesma dificuldade que você teve ali atrás. Tá. Quais são os aspectos que ele tem que analisar para tomar a melhor decisão de estudos, de grind, de rotina? Ou seja, o que você falaria para uma pessoa que está passando por essa mesma dificuldade? Cara, eu acho que tem várias coisas que você pode fazer, só que se lá dentro isso não tiver claro e não for natural para você, você vai fazer uma ou duas vezes e acabou, você não vai fazer. Então eu acho que essa parte do autoconhecimento e entender de fato, por exemplo, todo mundo sabe que ter uma vida saudável é melhor. Todo mundo sabe. Essa informação já chegou para todo mundo. Não tem dúvida disso. Mas quando segue? Muito pouco segue. Quase a fração de pessoas que seguem isso, por mais... Mas a fração de pessoas que sabem disso para as pessoas que realmente executam é muito pequena. Por quê? Não é por falta de informação, né? Então, o que eu penso? Eu falar uma coisa aqui, por exemplo, identifique quais são suas principais dificuldades em game e as que mais são frequentes. E a partir disso você consegue ir atrás de informações, ou seja dentro de um time que você já está, seja procurando um coach ou usando software, né? Mas, voltando pro exercício lá da alimentação, se dentro de você não sabe, você não percebe que isso é importante para você, você vai fazer uma ou duas vezes, depois acabou, né? Sua dieta vai durar 2 semanas. É meio que isso, assim. Um pouco legal, então é a questão de o cara identificar que ele é um indivíduo, individualmente ele tem que buscar isso, né? Porque hoje em dia é muito normal alguém falar, cara, faz isso porque é bom, e o cara coloca em prática, só que não tem nada a ver com as coisas que ele acredita. Então buscar essa individualidade é o caminho, na sua opinião? Eu acho que se autoconhecer, né? Se autoconhecer e as coisas que você não gosta em você, e você gostaria que fosse diferente, procurar entender como é que você pode trazer um significado diferente para isso. Pô, demais. Nota-se aí, né, até nessa sua fala a questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Eu queria perguntar sobre você agora, o que mais te motiva, assim, Renato? O que te faz sair da cama todos os dias, meu parceiro? Essa é uma boa questão. Eu acredito, sim, que pode ser por ignorância, tá? Mas se for por ignorância não tem problema, porque você vai entender, mas pode ser que seja uma grande ignorância, mas na minha cabeça eu não vim pro mundo só para passar por ele, sabe? Eu tenho a sensação de que eu vim para cá e que eu vou me tornar uma pessoa marcante, sabe? Só que nós viemos para o mundo de uma forma, nossos pais moldaram a gente de outra forma, e depois, quando você está lá no mundo vivendo sozinho, ou com a sua namorada, com a sua esposa, etc., você tem que se remodelar, né? Porque já te modelaram de uma forma, e muitas vezes não é a forma que você trabalha. Então, eu acho que por isso desenvolvimento pessoal, para entender quem você é de verdade, quais são suas qualidades e o que você consegue contribuir, né? E, assim, a minha motivação é em descobrir quem é essa pessoa e descobrir quais são os meus potenciais, sabe? E aí eu acho que o poker vem nisso, assim, porque eu só, de fato, 100% procurei desenvolvimento pessoal por causa do poker. Ele veio, assim, era meio que assim, quando eu comecei a decidir jogar poker, eu era muito do atletismo ainda, né?
Aí eu pensava, tá, cara, eu dava um all-in, assim, eu jogava só online, né? Eu dava um all-in, assim, eu minimizava telas, eu ficava com muito medo, assim, de perder ou de ganhar, não sei o que eu tinha de medo, assim. Mas eu dava um all-in, assim, eu pagava uma parada e fechava, assim, pra eu sentir menos, sabe? E aí eu me frustrava pra cacete e tal, e eu ficava pensando, desde o começo, né? Desde o dia que eu comecei a jogar poker, eu sabia que eu precisava me desenvolver para me tornar essa pessoa imbatível, sabe? Uma pessoa mais forte mentalmente, vamos dizer assim. E pô, eu esqueci já porque que eu tava vindo por esse caminho. Peraí. O que você Mais tinha ou menos, falado? mais ou menos a questão de você explicar o que te motiva a sair da cama todos os dias, aí você entrou nessa questão de se conhecer, mas é por quê? Quais os motivos? Então, e aí eu comecei a perceber que tudo isso que eu venho fazendo, né, o poker foi o principal gatilho pro desenvolvimento pessoal. Porque se você se desenvolve como pessoa, ou se seu psicológico está melhor, ou se você se dedica mais, você cuida mais de si próprio, do seu jogo e tudo mais, você automaticamente, não automaticamente no dia seguinte, né, mas no longo prazo você vai ter mais resultados. E você Show. vai ser mais reconhecido e tudo mais. Então, assim, o poker eu acho que é um gatilho muito bom para o desenvolvimento pessoal, né? Porque, cara, se você se acomoda no poker, GG, os caras vão te engolir, não vai ter jeito, saca? Pô, demais. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é você veio para esse mundo para deixar uma marca, alguma coisa nesse sentido. Acredito que você ainda está nesse processo de entender do desenvolvimento pessoal, igual você falou, de se entender, mas como você se vê, sei lá, daqui a 5, 10 anos, que marca é essa que você quer deixar? Onde você se encontra olhando um pouquinho para frente agora? Tem uma passagem de um filme bem legal que marcou muito, assim. Você assistiu Bohemian Rhapsody, do Fred Mercury. Filme do Queen. Não sei. Já assistiu? Não sei se Não, já ainda, assistiu. ainda não tive a oportunidade, não. Eu ouvi falar que é muito bom, mas não assisti. É recomendadíssimo, assim. E aí ele tem uma passagem, assim, que é a história, né? Então eu não vou... Não é spoiler, né? Ele tá em um dos shows dele, assim, depois que ele já é consagrado e tal. E ele tá conversando com a galera da banda dele e tal. E aí um dos integrantes fala assim que a gente vai se tornar ícones, não sei o que e tal, daqui a um tempo, não sei o que. Aí ele fala assim, eu já sou uma lenda. E assim, soa meio arrogante, mas se parar pra pensar, pô, é verdade, né? Quem que não conhece Fred Mercury? Quem que nunca ouviu falar? Pode ser que você não saiba qual é o rosto dele. Pode ser que você nunca nem conecte o nome dele com a música, mas já ouviu falar. Mas a música dele também, se tocar, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Perfeito. Então, pode falar, desculpa. Não, eu ia falar quem tem isso também é o Cristiano Ronaldo, tem essa coisa de afirmar que ele é o melhor do mundo, né? O Freddie Mercury tem essa coisa de falar que ele já é uma lenda, né? Acho que essa característica de caras que estão no topo, né? Muito, muito interessante isso. É o que eu acho que isso é confundido com arrogância. Mas depende da forma que isso é falado, eu acho, da forma que você passa para as pessoas. E, cara, também não precisa sair falando para todo mundo, né? Que você é uma lenda, por exemplo. Né? Mas isso, quando eu tava assistindo esse filme, isso me marcou, assim, sabe quando parece que o peito enche, assim, sozinho, você não sabe muito porquê, até dei uma choradinha, assim, na hora, aí eu saí do filme pensando assim, cara, faz muito sentido pra mim, sabe? Eu ser uma lenda. E, e pode ser que eu esteja, como eu falei, né? Pode ser que eu esteja sendo ignorante. Mas foda-se, né? Porque isso tem um significado pra mim, então eu continuo fazendo. É isso que eu ia falar, quando você tem o Cristiano Ronaldo, é aquela coisa que é dele, cara. Não é o que os outros acham, mas é o que ele acha de si mesmo. Eu acho muito interessante você falar isso. E a lenda no poker,
É isso que você se vê? Sendo alguém reconhecido no meio do poker ou em algum outro sentido? Eu acho que eu vejo que um dia isso vai extrapolar, sabe? Assim como o Akari é um cara que eu acho talvez seja a pessoa mais importante do poker brasileiro. Talvez, né? Mas ele fez o poker crescer, ele trouxe muitas pessoas para esse mundo, inclusive eu, né? E se acontecer dele partir amanhã, a história do poker está escrita por ele, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Eu acho que eu acho que eu trabalhando da forma que estou trabalhando, buscando desenvolvimento pessoal e tendo os meus amigos incríveis ao meu lado, assim, me ajudando também. Eu acho que vai chegar um ponto onde isso vai extrapolar. Não vai ser só no poker, sabe? E eu acho que isso não só para mim, quanto para muita gente. Porque eu me sinto, de verdade, eu me sinto imbecil em vários aspectos da vida, assim, de puta que pariu, por que que hoje eu não acordei no horário? Ou por que que hoje eu tinha 5 tarefas e eu cumpri 4? Só que quando eu vou para o mundo externo, vamos dizer o mundo real, as pessoas acham que eu sou incrível. Assim, falando na boa, assim, não é nada demais. E aí eu fico, cara, por que que as pessoas acham que eu sou bom? Sendo que você entra na porta do poker, eu sou só mais um, por enquanto. Eu sou mais uma pessoa que luta, que estuda, que me dedica, que faz a minha rotina ser em torno do poker, sabe? Deixa eu te perguntar, você acha que o seu mínimo, vamos dizer assim, o seu C-game da vida hoje em dia já está acima da média? Seria mais ou menos essa a ideia? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você acha que é por isso que a pessoa tem essa impressão de que, cara, até você às vezes se achando que tá underperformando, você ainda tá muito acima da média? Acho que sim, acho que sim. Mas aqui a média é muito baixa, né, velho? A média é muito baixa. Se você faz, cara, você faz uma coisa por 15 minutos do seu dia, todos os dias você já tá acima da média, sabe? Perfeito, cara, perfeito. Que concordo totalmente. E a gente vê isso, né? E me diz uma coisa, Renato, tem alguma citação assim que acaba regendo sua vida? Sabe aquele mantra diário que você se afirma todo dia, algo que você busca, que você realmente acredita? Eu tenho algumas frases, afirmações que eu tenho todos os dias, tá? Mas elas variam do momento, né? Então, eu não tenho uma coisa fixa assim. Uma afirmação que eu faço todos os dias é de ser uma lenda. Essa é uma afirmação que eu por mais que por um tempo isso vai ser esquisito, vai soar meio estranho, mas eu acho que vai chegar um dia que, olhando isso todos os dias, falando para mim mesmo, acho que vai chegar uma hora que eu vou acreditar, sabe? Mas eu acho que tem várias, eu acho que tem várias para vários momentos, sabe? Eu acho que tem várias por exemplo, tem uma conta matemática que talvez já tenham visto, tem no Google. Se você colocar 1,01 elevado a 365, que significa? É, 1 é o 100% do que você é, né? 0,1, o 0,01 é 1% melhor. Então, se você vai elevando isso a 1,01, 365 vezes, se eu não me engano, isso dá 37, alguma coisa. É o famoso ser 1% melhor a cada dia, matematicamente. Eu só tomo muito cuidado com essa fala, cara, porque tem muita gente que já sabe disso. Da mesma forma da alimentação, sabe? Só que assim, você só consegue fazer isso se você entende 100%. E você só sabe que você entendeu 100%, você sabe como você entendeu 100%. Não existe como você acha que eu entendi. Não, ou você entendeu ou você não entendeu, sabe? Cara, defina lenda pra mim.
Lenda. É verdade, isso é uma boa. Talvez eu nunca tenha pensado nessa definição. Eu acho que faz sentido, porque sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar qual que é a melhor definição para isso, e aí eu leio essa frase para mim, 2 pontos, tá? E aí o significado, né? Mas é que lenda também pode ser coisas que não existem, né? Mas lenda, para mim, é uma pessoa que, por mais que ela já tenha partido, né? Eu acho que é um pouco difícil você ser uma lenda. Posso estar errado, tá? Mas eu acho um pouco difícil você ser uma lenda viva. Ou seja, vamos supor, Michael Jordan. No esporte, ele não existe mais. Porque ele não performa mais, ele não joga. Então ele pode ser uma lenda, né? Porque no mundo do esporte, ele morreu, vamos dizer assim. Não sei se isso faz sentido, né? Então, eu acho que enquanto a pessoa está performando, essa história tá sendo contada ainda, está sendo escrita. Então, acho que é o momento, depois que eu paro de jogar, vamos supor, se for no jogo, tá? Depois que eu paro de jogar, dali 20, 10, 20, 30 anos, as pessoas ainda vão estar falando de coisas que eu pensava e que fiz. Eu acho que essa é uma boa referência, assim. Pô, que demais, legal. Voltando um pouco agora pro cenário do poker, Renato, hoje em dia, assim, cara, cada dia é incrível como cresce o tanto de gente não só jogando, mas querendo se profissionalizar no poker, né? Não é só jogando. Praticantes, é claro que aumenta, mas muita gente querendo ser profissional realmente. É só você olhar aí a quantidade de times atuais que tem no Brasil, por exemplo, times aí com mais de 300 jogadores, e você já tem uma carreira aí em andamento, já tem 6 anos de carreira, como você informou. Qual você acha que é a maior dificuldade que tem no field hoje em dia? Qual é a maior dificuldade do cara que está começando hoje, que está, ou sei lá, tem 1, 2 anos de carreira? O que eles enfrentam aí? O que você vê como maior obstáculo para essa galera? Eu acho que o obstáculo é a própria pessoa, porque eu recebo algumas mensagens, algumas vezes, as pessoas vêm perguntar para mim, tô começando, não sei o quê. Eu acho que as pessoas são muito inocentes no que diz respeito a o que é ser profissional, o que é o poker de fato, porque, cara, quanto mais fundo você cava, mais você vê que tá longe o negócio, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão começando agora, elas não entendem da profundidade que o poker alcança. Eu acho que ainda existe esse mito de que é fácil. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que vai chegar um momento onde a dificuldade vai ser meio parecida com o futebol, assim, sabe, no Brasil. Porque vai ser uma seleção natural. Porque, assim, qualquer um pode chegar aqui, sentar e jogar. Por isso que parece que é fácil. Só precisa ter um computador, uma internet, todo mundo tem, né? Muito poucas pessoas não têm uma internet. E jogar. Tem conteúdo online, tá de graça, sabe? Só que conteúdo online de graça tem para futebol. Então vai lá ser um jogador de futebol profissional, sabe? Não é tão simples assim. Só que ainda é mais simples que futebol porque o poker tá engatinhando ainda, né? O poker é muito novo, então ainda tem espaço para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de 30 anos começar hoje e daqui 2, 3 anos tá assim relativamente bem na vida. Pô, pensando nisso, se você tivesse, claro, com a mente que você tem hoje, com essa clareza, iniciando, quais seriam os seus primeiros passos no poker ali, principalmente para a galera que às vezes já tem, não só iniciando, mas com 1, 2 anos de carreira, o que você ia trilhar, o que você ia fazer? Quais seriam as suas principais escolhas para você iniciar nesse mundo? Eu acho que primeiro eu teria uma reserva financeira, coisa que eu não fiz. Segundo, eu ia estudar 5 vezes mais do que eu estudei assim no começo da minha carreira. Porque, cara, é isso que te traz a base para você conseguir entender
Você só consegue entender o que você não tem quando você sabe o que é ter, tá ligado? Se você não sabe, né? Não adianta, né? Se você sabe que é normal ter 2 braços e você só tem um, aí tudo bem, né? Como é que eu faço para criar o segundo braço? Mas se você não sabe que é normal ter 2 braços, tá tudo bem, você tá completo, né? Porque você não sabe. Você não tem aquela necessidade, né? Não é algo que... É, eu acho que é isso que eu faria eu já fiz isso, mas eu fiz do meu jeito, né? Do jeito que eu tinha a maturidade no momento, mas investir em desenvolvimento pessoal, em aprimoramento pessoal e eu acho que esse é o caminho, assim, para qualquer coisa, eu acho. Eu acho que essa pode ser uma dica para como zerar na vida em qualquer coisa que você quiser, tá ligado? Concordo totalmente. Na sua visão hoje no poker, qual o peso técnico e qual o peso de desenvolvimento pessoal? Pode ser em porcentagem, assim, na sua Eu acho que opinião, depende do da momento, relevância. assim. Eu acho que depende do momento do jogador. Eu acho que quando a pessoa está no início da carreira, acho que tem que ser um 80-20 para 80 técnico. E eu acho que com o tempo tem que ir beirando 50-50 para 60-40, sabe? Meio que a balança, eu acho que se inverte um pouco. Isso seria porque no início a curva de aprendizado é muito rápida e o field é muito soft? Seria principalmente por isso? Eu acho que tem muita coisa básica para ser aprendida que não vai adiantar você meditar 1 hora por dia e estudar meia hora por dia, sabe? Eu acho que vai ser muito mais efetivo você meditar 10 minutos e estudar 1 hora e 20. Pô, Não sei show. se a conta fechou. Mas a ideia deu para entender, tranquilo. Agora, pensando e olhando para o futuro, Renato, como você enxerga o poker daqui a uns anos? Que rumo que a gente está tomando nesse mercado? No Brasil, estão procurando regulamentar isso, né? E acho que isso vai fazer com que as coisas se tornem mais profissionais, cada vez mais profissionais. A tendência é essa para qualquer esporte, né? Que quer crescer e que eu acho que o poker vai ser difícil alguém conseguir parar o poker. Eu acho que vai ser difícil um dia, por mais que assim, beleza, pode ser que um dia online não funcione mais, pode acontecer, mas eu acho que é o caminho meio sem volta, assim, de pessoas que vivem de poker em si. Eu acho que vai chegar um momento onde, naturalmente, os times vão ser cada vez mais exigentes para os jogadores que vão ter, porque a demanda só está crescendo, a procura está crescendo, né? Muito, muito, muito. Muita gente quer se tornar jogador de poker e eu acho que para entrar no mundo do poker vai ser cada vez mais difícil. Você vai precisar ter alguns conhecimentos já como base, assim. Eu acho que não vai, eu acho que, por exemplo, hoje em dia você vai entrar num time de futebol, você não consegue entrar no time de futebol se você não sabe bater a bola, ou sei lá, correr. Só que isso acontece no poker. Você entra no time e o time te ensina a correr, te ensina a passar a bola, te ensina a se posicionar, né? E eu acho que vai chegar um dia que não vai ter isso. Talvez até, estou viajando aqui, mas pode ser até que exista um curso para você entrar em um time. Tipo um vestibularzinho, assim, de um pré-vestibular, assim, da vida. Porque, cara, o poker roda muito dinheiro, mas assim, é muito dinheiro mesmo. Você bem sabe, né? E para você se tornar um profissional, eu acho que isso vai demandar muito mais investimento do que demanda hoje. Você acha que a gente chega num patamar de um futebol um dia? Acho que sim, mas vai demorar bastante. Porque eu acho que o interesse não pode ser só de quem assiste e de quem participa, né? Grandes empresas e grandes marcas têm que ter interesse nisso para poder criar uma liga, um UFC da vida, ou sei lá, um campeonato específico, sabe? Eu acho que enquanto isso não acontecer, o poker vai engatinhar, porque vai crescer, mas em uma velocidade menor.
partir do momento que, vamos supor, uma Red Bull vira o olhar pro poker e fala assim, cara, esse mercado aqui é o mercado que eu vou investir. E aí ele tem apoio do governo e não sei o quê, e aí, sei lá, entrou uma Red Bull da vida, e aí a Red Bull vai fazer com que os outros olhem, né, também. E os outros vão fazer, pô, se os caras estão investindo nisso, alguma coisa está acontecendo, sabe? Pensando um pouco sobre isso, você acredita que isso pode acontecer? Porque geralmente essas marcas, esse tipo de coisa, investem em esporte porque tem muita gente assistindo. É para fazer propaganda. E o poker, até hoje, eu não encontrei alguma coisa que seja vistosa assim para muita gente assistir, a não ser quem se interessa em ser jogador também. Só assiste conteúdo de poker quem assiste poker e não pessoas fora. Pelo menos a opinião que eu tenho. Você acredita que tem como ter um atrativo maior para a galera, para ter esse público que talvez não se interesse tanto em jogar, mas mais de assistir e consumir o conteúdo? Eu acho que tem, mas a gente não encontrou ainda. Acho que tem sim. Cara, para qualquer coisa existe uma forma, tá ligado? Por exemplo, o boxe, hoje em dia, ele nem é tão mais popular assim, porque ele demora muito. Aí criaram o UFC. O UFC não, o MMA. A MMA são 3 rounds de, sei lá quantos minutos. 3 ou 5, não sei. Aí eles criaram uma forma que fica mais legal de assistir, né? Criaram regras diferentes, os jogadores não, os lutadores precisam de outros atributos também. Então, é meio que uma reinvenção, né? O MMA é uma reinvenção das próprias artes marciais. E eu acho que existe alguma forma, mas eu não sei qual que é ainda. Eu acho que para tudo tem um jeito, né? Para tudo tem um jeito de principalmente ganhar dinheiro, né? Se existisse, você também não ia falar, né? Porque tá aí uma mina de dinheiro, seria encontrar essa fórmula para o poker ser mais vistoso. É uma coisa que eu sempre tô, cara, em mente. Falei, cara, como tornar essa coisa um pouco mais gostosa, às vezes, de assistir, de ser um espectador e não só um jogador buscando informação, né? Que é maçante, né, cara? É maçante, assim, eu acho. Hoje em dia ainda é maçante, assim. Apesar de, mano, já passa em vários canais de TV e tal, né? Mas passa a noite, né? A noite é aquele horário que a galera tá lá no sofá, de boa. Não é aquele horário que a pessoa para. Não, agora tá passando pouco, eu vou sentar. Não sei, eu acho que. Não sei, eu acho que é um formato que a gente não chegou ainda nesse formato. Pô, legal falar sobre isso, é uma coisa interessante. E agora, voltando um pouquinho para você, Renato, a questão da sua carreira. Cara, qual foi o maior desafio que você teve até hoje dentro do poker? Eu acho que no começo, assim. Eu acho que o primeiro desafio que foi bem difícil foi a decisão de me tornar jogador de poker de fato. Juntamente com isso, eu acho que não dá para desvincular as coisas, a aceitação das outras pessoas. Né? Não exatamente das pessoas da sociedade, mas a aceitação das pessoas que estavam à minha volta no momento. E acho que esse foi o maior desafio, foi onde de fato, eu acho que a partir daquele momento eu já sabia que eu ia ficar no poker por muito tempo, sabe? Porque eu fazia faculdade na USP de estatística, foi lá que eu aprendi a jogar poker, né? E, cara, é meio que assim, né? Se eu fazia estatística, meu futuro era trabalhar em um banco. Só que trabalhar num banco me traria muita estabilidade financeira, né? E os meus pais esperavam isso de mim. Minha família esperava isso de mim. E aí eu não escolhi isso e fui diretamente contra o que eles acreditavam, porque o poker, na cabeça deles, era uma coisa que atrapalhava nos estudos. E aí a decisão de eu enfrentar isso, eu acho que foi talvez a mais difícil, assim. Pô, legal, então quer dizer que foram 2 momentos que estão juntos, né? Que é a decisão de falar, cara, eu vou jogar poker, e a segunda decisão de falar para as pessoas e elas aceitarem isso.
pô, isso passou, acredito que já tenha superado esses desafios. Olhando hoje para eles, quais os principais aprendizados que você tira dele, Renato, de olhar para esses dois desafios que foram lá no começo da sua carreira? O que gerou de aprendizado que você utiliza até hoje para você ser o jogador que você é? Acho que primeiro, eu acho que não é inteligente não ouvir o conselho dos outros, mas não é inteligente seguir o conselho dos outros, sempre. Se eu tivesse ouvido o conselho dos meus pais, e eu não estou falando que eles estavam errados, porque é essa forma como funcionou para eles, sabe? É essa forma que eles ganharam a vida e tudo mais, e construíram tudo que eles têm. Mas se eu tivesse seguido o caminho que eles acreditavam que era o melhor para mim, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu, sei lá, estivesse trabalhando num banco ali, gordão e infeliz, provavelmente. Entendi. Pô, que legal. Me fala uma outra coisa. Agora pensando, pelo menos é uma coisa que eu cuido bastante, a gente falou um pouquinho no começo, eu queria trazer de novo a questão de gerir bem as energias, ter essa energia, você falou do seu sono polifásico, pensando realmente em manter sua performance e para que, claro, você tenha energia para fazer o que você deseja ali durante o seu dia a dia. Hoje, olhando assim para suas fontes, quais são as principais fontes que te dão energia para você conseguir performar durante um dia inteiro, grindando, estudando, fazendo tudo que você deseja? Eu acho que são os mais básicos possíveis. Alimentação. Eu acho que o ponto é entender quais são as nossas fontes de energia, né? Orgânicas mesmo. Respiração, né? Porque se isso não fosse uma fonte de energia, por que que a gente respiraria? Não faria sentido algum. Alimentação e sono. Então, essas são as coisas que eu mais procuro aprimorar. Fora isso, eu acho que não tem muito. Mas é que assim, por exemplo, a respiração e o corpo estar, né, no um mínimo em forma, um mínimo útil para poder performar, foi o método de Rose que me trouxe. The Rose Method, que, cara, uma das coisas que transformou a minha vida para melhor. Né? Faz uns 4 anos que eu pratico o The Rose Method na Vila Mariana, by the way, que é muito perto de casa. Eu até me mudei para cá porque é perto. Eu consigo ir a pé. É a única coisa que é fora de casa que demanda que eu de fato saia de casa, sabe? Então foi por isso que eu me mudei para cá. E lá eu aprendi sobre alimentação, né, boa alimentação. Lá eu aprendi sobre respiração. Lá eu aprendi muito sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento entre as pessoas, né? E acaba que tudo isso está muito conectado, né? A parte do sono eu tenho descoberto com o tempo e pesquisando, né? Mas eu acho que na verdade não existe nada que seja muito complicado. Só que a gente complica as coisas, né? Por exemplo, o cara vai lá e fala assim, ó, se você tomar esse café aqui, X, aí sim você vai ter energia. Só que o cara não dorme direito, velho. Ou o cara não se alimenta direito. Aí não, isso aqui que vai fazer diferença na minha vida. Só que, cara, e se não existe e não existisse café? Como é que você ia fazer? Né? A respiração não tem como não existir. A alimentação não tem como não existir. O sono não tem como não existir. São essas coisas, acho que vitais, assim, para pro seu dia a dia. Assim, tem várias outras coisas que dá para se aprimorar, né? Por exemplo, você vai dormir, eu procuro dormir num lugar bem escuro. É blackout, né? Aí eu durmo com tapa-ouvidos, por exemplo, que, pô, de repente, às vezes tem um cachorro que tá latindo e me acorda. Isso pode interferir meu sono, eu não quero que isso aconteça, né? E por aí vai, são aprimoramentos de coisas básicas, sabe, eu acho. Ah, legal. Então a questão da energia é entender quais são as coisas básicas, os três que você citou, e aprimorar ela para que fique o mais natural possível e você possa extrair o máximo, né? Seria mais ou Sim. menos essa ideia. Eu acho que tudo que eu faço é meio que voltado para isso, assim.
em relação à energia e vitalidade, força e tudo mais. Pô, demais. Agora, pensando no último ano, Renato, assim, repassando ele mentalmente, quais foram as maiores influências que você teve? Quais são as pessoas que mais influenciaram para você chegar onde você está hoje? Principalmente olhando para o último ano. Você citou o método aí nos últimos 4, mas no último ano, assim, o que mais mudou na sua vida e quem são essas pessoas que te influenciaram? Tá. Primeiro, não vou colocar primeiro, tá? Eu vou falar. Não Essas linka coisas não. não tem ranking. Cara, essas coisas não tem ranking, né? É meio que assim, Sim. pra quem que você vai dar o primeiro bolo? Isso é foda, sinuca de bico, né? Mas uma das pessoas que mais me influenciaram no último ano é o Alexandre Mantovani, Cavalito. Somos muito parceiros e contribuímos com várias coisas. Ele tem qualidades que eu não tinha, não tenho, e eu venho procurando me aprimorar. Ele também tem... eu tenho qualidades que ele não tem, barra não tinha, né? E a gente troca ideia sempre, direto. Eu tenho certeza que boa parte do meu crescimento do último ano foi influenciado por ele. Danilo Rentinski é o meu mental coach, mind coach, instrutor do Método de Rose, trabalha com jogadores de pôquer assim como você, né? Que ele é uma pessoa que me conhece há muito tempo já. Muito tempo, assim, 3 anos, 4 anos. E é um pouco mais sutil, sabe? A pessoa, às vezes a convivência, a pessoa já, pô, alguma coisa tá meio que errada aqui, só que eu não percebo, eu mesmo não percebo, ele percebe, sabe? E eu acho que tem alguns toques, assim, que ele dá aqui. Bom, minha namorada, né? Lilith. Eu namoro há quase um ano e aprendi muita coisa, principalmente sobre organização, que eu negligenciava muito. E, cara, é muita gente, assim, né? Tem o PV, que morou comigo, que é jogador de poker também da Pocar. Tem... Cara, tem a galera desse grupo mesmo. Tem o Luiz Férez, tem o Gabriel, tem muita gente, cara. É um pouco difícil, assim, né? De eu mencionar algumas pessoas e não ser... E não ser... Não esquecer, né? De alguém. Mas a minha trajetória é construída por muitas influências, sabe? Muitas pessoas que me ajudaram e que me trouxeram até aqui. Bom, beleza, vou dar uma facilitada para você, uma pergunta que é de praxe aqui, então, dessas pessoas, quem você gostaria de escutar aqui no Background Cast, meu parceiro? Sempre faço essa Então, pergunta, acho que é bem legal. essa grande questão, você gostaria que eu trouxesse alguém que eu já tenho contato ou uma pessoa que eu gostaria de conhecer melhor? Cara, dos dois jeitos. O importante é ser uma pessoa que você acredita que possa agregar bastante para cá, tanto para você quanto para quem está ouvindo. Então, pode ser alguém que você já conhece, pode ser alguém que você fala que seja um desafio para mim, que você não conheça, que você gostaria de saber mais o background. Se quiser falar 2, 3 pessoas também não tem problema nenhum. O importante é ser alguma pessoa aqui que possa agregar, que você fala que seria bacana explorar esse lado dela, né? Entender qual que é o background dela. Tá. Eu acho que, cara, o Danilão é um cara que seria muito massa, assim. Vocês têm coisas em comum, né? Vocês trabalham com jogadores. Eu acho que seria bem interessante. Aí eu tava pensando também, né, assistindo aí, né, toda essa brincadeira de trazer outras pessoas, fiquei pensando, cara, eu sou um eu sou um atleta, né? Eu poderia chamar pessoas do esporte que já marcaram, né? Ou que já chegaram no topo, e tal. Aí desafios bem grandes, tá? Eu acho que a Malren Madi, ela é atletismo e ela gosta bastante de baralho. Então eu acho que seria bem massa, assim, ouvir de uma pessoa que foi campeã olímpica e é brasileira, porque é uma exceção, sabe? Então, com certeza tem coisas que ela pensa diferente. E Guga é um cara que é bizarro. O cara emana felicidade, emana carisma
e ficou no topo por muito tempo. Então, assim, desafios grandes, né? Mas eu acho que seria bem massa, assim. Tranquilo, cara. Deixa eu pegar, vou convidar agora. Amanhã, mas eu curto, cara. Eu curto o desafio, legal demais. São pessoas que têm conexão também aqui com o poker, então quem sabe, né? E que pergunta que você faria para essas pessoas, Renato? O que eu tenho que. Quando eles aceitarem, porque eu já considero que eles aceitaram, que pergunta que eu vou fazer para eles? Eu acho que todas as perguntas que estão relacionadas a princípios são as que mais fazem a diferença, né? Porque os princípios são a fonte de todas as escolhas que ela fez, né? Eu acho que tudo relacionado a como ela enxerga a vida e como ela enxerga os desafios delas, né? Acho que as pessoas podem enxergar o desafio, o desafio como problema, ou o desafio como uma dificuldade. E problemas, desafio todo mundo tem, né? Então acho que depende da forma que cada um lidou com isso. E eu tenho certeza que essas pessoas tiveram vários e continuam tendo, né? Eu acho que é mais isso, assim. Acho que são mais essas perguntas que seriam legais. Pô, show de bola, cara. Falar em desafio, tá aí um desafio para mim ir atrás dessas pessoas, trazê-las para cá, e seria realmente sensacional. Renata, a gente já está entrando aí no final. Indica para o pessoal 3 conteúdos para que eles possam evoluir aí, tanto no poker quanto no desenvolvimento pessoal. Pode ser livro, pode ser curso, sei lá, algum caminho para a galera que está escutando aqui que você indicaria para esse pessoal. Eu acho que eu gosto de indicar mais coisas que mudam a pessoa, né? Então, o método The Rose, o The Rose Method é uma parada que não existe, não tem como mensurar tudo que isso me proporcionou. Outro que Diego Ventura mencionou, Choice Center, eu fiz alguns meses depois dele e foi outra coisa que fez eu enxergar o mundo de outra forma, os desafios de outra forma. E, cara, livros, né? Livros, tem podcasts que eu assisto, aquele Impact Theory é muito bom mesmo. Tem alguns caras dos mais impressionantes que já passaram por lá, sempre dá para aprender alguma coisa. Você bota um fone ali e vai ouvindo o cara, é inglês, né? Mas vai ouvindo o cara. Alguns livros eu acho que marcaram a minha trajetória, né? Tem, por exemplo, o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, que eu li ali quando tinha meus 21, por aí, 21, 22 anos, uns 7, 8 anos atrás. Foi uma das coisas que mudou meu mindset, assim. Tem outro, que agora não vou lembrar do autor, chama-se Arte da Não Conformidade. Ele tem outros livros interessantes também, mas fala principalmente sobre criar suas próprias regras e não acreditar no que as pessoas falam. Não acreditar não quer dizer não desconfie, né? Não quer dizer que você tem que desconfiar, mas a verdade daquela pessoa pode não ser uma verdade para você. Ou pode não ser a verdade absoluta, pode ser só a forma como ela enxerga. E esse cara, ele conseguiu fazer desvios no caminho dele que pareciam improváveis, sabe? Acho que Aí, Milagre da Manhã, acho que é um livro bem... Esse eu já dou até risada, porque quem ainda escuta aqui e não lê, meu amigo, pode parar tudo, porque todo mundo fala desse livro, cara. Todo mundo. O livro, na verdade, é simples, eu acho. Mas fala mais de rotina, né? Então...
É um livro que eu acho que potencializa todos os outros, né, cara? Assim, quando você lê e pratica ele, acaba dando um boost em todo o restante, né? Qualquer conhecimento que você vai adquirir. Sensacional. Para finalizar, a última pergunta, que na verdade é uma pergunta para você deixar uma pergunta para o pessoal que está escutando, para eles colocarem aqui no comentário. O que você gostaria de saber da galera que está escutando aqui, Renato? Tá. Se seus poderes fossem limitados, o que você conquistaria? Aí, acho que outra pergunta é: por que que você não pode conquistar essas coisas? Ou quem é que disse que você não pode ter conquistado isso? Né? Acho que é isso. Tem limitação de caractere aqui no negócio? Se tiver, cara, para responder isso, profundo, hein, cara? Profundo. Pô, Renatão, cara, gratidão, cara. Que animal esse papo aqui. Como a gente falou lá no início, pelo menos eu já saí beneficiado, espero que você tenha saído também, e tenho certeza que quem escutar aqui vai sair. Então, só tenho a agradecer, cara, por ter compartilhado tudo isso. Parabéns aí pela pessoa que você é, essa tranquilidade na fala, essa clareza do que você busca, e vamos virar a lenda, cara. Parabéns mesmo e gratidão. Valeu, obrigado, Marcelo. Foi, cara, prazerzaço participar disso aqui. Já, assim, o meu coração, o meu peito já encheu, sabe? Depois de ter conversado contigo aqui, acaba sendo até uma inspiração maior, sabe? De recapitular várias coisas que eu passei, várias coisas que eu acredito. E, cara, saindo daqui, com certeza eu vou fazer mais coisas, sabe? Tô com esse sentimento agora. Mas brigadão, cara, foi demais mesmo. Que demais, cara, eu que agradeço. Então, galera, deixa a resposta aí para a pergunta do Renato, compartilha aí o que você pensa, o que você faria com superpoderes, né? E o que te limita a fazer isso que você buscou, uma pergunta muito profunda. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, vamos levar essa mensagem para mais gente. O episódio de hoje foi esse, vamos que vamos, e tamo junto.